Havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador, Dr. Edson da Creatinina, para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 23ª Sessão Extraordinária, em 11 de setembro de 2012. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Rosa Fernandes, a convite. Às 18h05, com a presença dos senhores vereadores Tio Carlos, Rosa Fernandes, Guaraná, João Mendes de Jesus, Tânia Bastos, Nereide Pedregal, Dr. Eduardo Moura, Dr. Edson da Creatinina, Patrícia Amorim, Carminha Jerominho, Evanir de Mello, Alexandre Cerruti, Eider Dantas, professor Washington, Jorginho da SOS, Carlos Caiado, Dr. João Ricardo, Luiz Carlos Ramos, Dr. Jairinho, Jorge Braz, Roberto Monteiro, Leoneldo Brizola Neto, Rubens Andrade, Remon, Carlinhos Mecânico, José Veraldo, Jorge Felipe, Tereza Berger, Elton Babu, Vera Lins, S. Ferraz, Eliomar Coelho, Carlos Bolsonaro, Aloysio Freitas, Dr. Jorge Manaia, Marcelo Piuí, Cristiane Brasil, Paulo Messina, André Gouveia Vieira, Ben Cardino, Renato Moura e Paulo Pinheiro, 42. Assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 18h22. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador, doutor Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente Evanir de Mello, boa tarde. Senhores vereadores presentes em seus gabinetes, senhoras vereadoras, assessores e assessoras, demais presentes, telespectadores da TV Câmara, jornalistas e público nas galerias. Prezados colegas, em um momento de grave crise econômica internacional, com a necessidade de mantermos nossas divisas e empregos em nosso país, a Prefeitura do Rio dá um péssimo exemplo ao restante do Brasil, comprando uniformes importados da China para os alunos da rede pública de ensino. É do conhecimento de todos as dificuldades econômicas da indústria têxtil brasileira, especialmente devido à concorrência desleal dos produtos vindos de lá com preços baixos, graças ao câmbio artificialmente desfavorável. Some-se a isso a carga tributária brutal que desestimula o crescimento das empresas nacionais, afetando a competitividade, contribuindo ainda mais para a crise no setor. Para ilustrar a importância do governo como agente indutor do desenvolvimento econômico, cito a indústria naval, que renasceu no estado do Rio, depois da adoção de um índice mínimo de nacionalização dos componentes utilizados na construção de navios. A Prefeitura deveria exercer um papel mais ativo no desenvolvimento econômico do Rio, dando prioridade a empresas aqui sediadas. O preço, sem dúvida, é um dos mais importantes critérios na escolha de um fornecedor para o poder público, mas não deveria ser o único, já que pode mascarar graves distorções como esta. Enquanto isso, o Polo de Moda de São Cristóvão depende de articulação e infraestrutura para funcionar. Questões simples, como a limpeza da região, vêm sendo resolvidas com dificuldade. Petrópolis e Friburgo, cidades com tradição na produção têxtil, também sofrem com a invasão de produtos de qualidade duvidosa a preço baixo. Precisamos valorizar o que é nosso. Sem dúvida, a escolha de uma confecção nacional, de preferência daqui mesmo do Estado, estimularia um mercado que luta para se manter mesmo com todas as dificuldades. Esse foi o recado inicial de hoje, e eu não poderia deixar de manifestar a minha satisfação de ontem ter ouvido do atual prefeito Eduardo Paes, que ele, se reeleito, olhará para a nossa categoria. Ontem ele foi a um debate no Conselho Regional de Medicina e ele falou das dificuldades
né, falou dos ganhos, né, da construção das clínicas da família, das UPAs, da nova visão preventiva que esse governo teve em relação à saúde, e realmente ele foi sabatinado por vários médicos que estavam presentes na reunião, inclusive eu, sobre o outro lado, né, que é justamente de, nessas clínicas da família, existirem médicos sem muita experiência, da dificuldade, né, de se realizar um concurso público, da diferença salarial que existe entre os recém-formados ou aposentados, que recebem de 8 a 15 mil reais por mês, enquanto médicos concursados recebem, no máximo, 3 mil reais por mês. E ele ouviu, né, atentamente todas as reivindicações, as reclamações, e, assim como os outros candidatos, né, eu também já ouvi isso de outros candidatos naquele mesmo local, em outras ocasiões, todos olham para a saúde, né, de uma maneira especial, porque todos nós sabemos que a saúde, apesar de algum avanço, principalmente na área de prevenção, na construção dessas clínicas da família, as emergências ainda estão muito mal aparelhadas, o número de médicos ainda é insuficiente e, principalmente, falta o concurso público e o plano de cargos, carreiras e salários que vai manter essas pessoas com salários dignos e com vontade, né, de trabalhar nos hospitais e nas clínicas da família da Prefeitura. Nós esperamos, independentemente do resultado das eleições, que todos esses candidatos, né, que na hora do discurso pré-eleitoral prometem, né, que rapidamente um concurso público será realizado, que os salários são melhorados, né, que a saúde finalmente vai ter um olhar diferente, que ele, né, que ser eleito, cumpra, né, tudo que ele se comprometeu, né, no Conselho Regional de Medicina no dia de ontem. Né? Muito obrigado e boa tarde. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminado o tempo destinado ao grande expediente e não havendo matéria a ser examinada no prolongamento, passa-se à ordem do dia. Pela ordem do nobre vereador Tio Carlos. Verificação de quórum, senhor presidente. Solicitada a verificação de quórum. A presidência solicita que os senhores vereadores tomem assento em suas bancadas. Primeira bancada. 1, 2, 3, 4, 5 senhores vereadores. Segunda bancada. 1 senhor vereador. Terceira bancada. 1, 2, contando o vereador Caiado, 3 senhores vereadores. Quarta bancada. 1, 2, 3, 4 senhores vereadores, mesa 1. Presente, 14 senhores vereadores. Considerando a presença do vereador Eleomar Coelho e João Mendes, 16. Não há quórum para deliberar. A presidência, antes de encerrar a presente sessão... Não. Não. 16 tem quórum para deliberar? Refazendo a fala, presente 16 senhores vereadores. Há quórum para prosseguimento dos trabalhos.
Em tramitação especial em regime de urgência, em discussão única, em votação. Veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1166/2011, de autoria do vereador Carlos Bolsonaro, que determina prazo de validade máxima para os alvarás de autorização provisória para estabelecimento concedidos pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A matéria encontra-se em votação. Votação liberada. Como voto, senhores vereadores. Encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram-se 8 senhores vereadores, não 11, não há quórum para deliberar sobre a matéria. Passa-se a matéria seguinte. Matéria seguinte, tendo quórum nessa, vota de novo, ele volta. Dando quórum nesta outra que eu vou anunciar, não deu quórum. Não deu quórum. Em tramitação especial em regime de urgência em discussão única. Veto total oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1313 de 2012, de autoria do vereador Carlinhos Mecânico, que dispõe sobre a alternativa na forma de caracterização dos táxis convencionais e dá outras providências. Pendente parecer da Comissão de Mérito. Para emitir o parecer, vereador Tio Carlos. Rejeição ao veto, senhor presidente. Parecer pela rejeição ao veto. Em discussão a matéria. Não havendo que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Como voto, senhores vereadores. Como voto, senhores vereadores. Encerrar a votação. Hein? Encerrada a votação, votaram sim 6 senhores vereadores, não 21 senhores vereadores. O veto está mantido, o projeto segue ao arquivo. Volte-se à matéria anterior. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única em votação, veto oposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei número 1166/2011, de autoria do vereador Carlos Bolsonaro, que determina prazo de validade máxima para os alvarás de autorização provisória para estabelecimento concedidos pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. A matéria encontra-se em votação para encaminhar a vereadora Andréa Gouveia Vieira. Nós discutimos isso rapidamente ontem e eu queria voltar a esse assunto e tentar entender os argumentos que 2 colegas nossos levantaram, o Brizola Neto e o outro vereador Raimon, dizendo que esse é um projeto neoliberal, porque tira emprego. Eu nunca vi um projeto... Foi não, Raimon, não? Não estava nem. O Brizola. Ah, então foi Brizola. Então, desculpe, retiro. O Raimon é a favor do veto do prefeito. Eu achei que fosse só eu concordo
Eu não estou entendendo o porquê que isso aqui tira emprego de trabalhador. Eu acho que isso aqui protege o emprego dos trabalhadores que estão em estabelecimentos que não têm o alvará que proteja e que dê condições de trabalho. Eu acho que é o contrário. Nós tivemos aí a explosão daquele restaurante Filé, que durante 3 ou 4 anos teve a sua autorização concedida provisoriamente. Então, eu não entendo por que a gente está tirando emprego de gente, tendo um ano para conseguir a aprovação para poder funcionar. E chamo a atenção que ontem ou anteontem o prefeito baixou um decreto de 17 de outubro aqui de 2001, decreto 2011, dizendo o seguinte: dando aos estabelecimentos que estejam funcionando com alvará de autorização provisória, na dependência de apresentação de documento de autorização do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, um prazo para apresentar o referido documento de 10 dias, sob pena de ter seu alvará indeferido, cancelado. Pela ordem? Pela ordem. Bem, então, na verdade, esse projeto que foi vetado pelo prefeito dava um ano. O argumento da casa é que não, um ano é pouco, as pessoas vão perder seus empregos. Mas o prefeito está baixando um decreto que dá 10 dias para os atuais estabelecimentos apresentarem o ok do Corpo de Bombeiros. Quer dizer, tem uma coisa esquisita aí nessa história que eu não estou compreendendo. Um ano é pouco? Quantos anos, então? Né? Se a gente acha um ano pouco, quantos anos a gente deve dar para o estabelecimento comercial apresentar a documentação para funcionar? É preciso estabelecer um prazo, um limite. Eu acho que um ano é um ano razoável. Daí, o encaminhamento para a derrubada do veto do prefeito. Pela ordem, presidente. Para encaminhamento da votação, o vereador Brizola Neto, posteriormente o vereador Paulo Messina. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores. Na verdade, o meu entendimento foi que, quando você fecha um estabelecimento, naturalmente, você corta os empregos. Né? Eu me coloquei, além de nada pessoal, nada ao vereador, à vereadora, mas o meu entendimento é que era um projeto que prejudica os trabalhadores principalmente o pequeno comércio, e aí eu acho que houve uma confusão nesse sentido, né? Mas talvez seja notório, porque a outra parte de povo, o único povo que conhece é o people. Muito obrigado, senhor presidente. Para encaminhar a votação, o vereador Paulo Messina, posteriormente o vereador Guaraná. Nobre presidente Jorge Felipe, eu não quis encaminhar ontem porque eu achei que o projeto já era claro o suficiente, mas como depois da fala da vereadora Andréa Gouveia Vieira, eu me senti obrigado a vir a esse microfone e dizer o seguinte: a minha profissão, a minha ocupação, não, presidente, é ser empresário. E sendo empresário, graças ao meu alvará, eu dou empregos nessa cidade e em outras cidades. É por causa do meu trabalho e por causa do empreendedorismo dos empresários é que os empregos existem. Obrigado, presidente. Para encaminhar, o nobre vereador Guaraná. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, para falar sobre esse projeto de lei, na verdade, um ano é mais do que suficiente para uma série de providências que os estabelecimentos têm que cumprir, mas eventualmente não é o necessário para algumas outras providências. Por exemplo, um estabelecimento que funciona num local que foi regularizado através de uma lei aprovada por essa Câmara aqui da Mais-Valia, Pela ordem. que está sendo feito o pagamento parcelado, sei lá, em 24 vezes, esse estabelecimento, está aqui agravado. Não sei, mas estou falando. Então, esse estabelecimento,
ele não vai conseguir o alvará definitivo dele, porque ele não acabou de pagar as parcelas da mais-valia. Então, por conseguinte, esse estabelecimento, sem problema nenhum de fiscalização de bombeiro, um problema só de pagamento da mais-valia, ele não vai conseguir o alvará dele. Tem uma série de instituições de apoio à pessoa portadora de deficiência, as crianças, as pessoas mais idosas também que têm problemas para conseguir a documentação. E é notório que essas instituições, às vezes, têm problemas de certidões e acabam tendo esse tipo de problema. Eu acho que assim, o mérito do projeto é muito bom, só que eu acho que a gente deveria discutir e tentar fazer uma legislação que garantisse as condições de segurança da população, né? E garantindo a fiscalização do Corpo de Bombeiro e o licenciamento através do Corpo de Bombeiro, mas que permitisse que os alvarás provisórios pudessem ser concedidos por um prazo mais longo, para, por exemplo, esses 2 casos que eu citei aqui. Por isso que o encaminhamento é pela manutenção do veto, para que a gente possa discutir e elaborar uma legislação de forma melhor. E queria avisar o novo vereador Ivanir, que eu vou botar a gravata agora, está aqui no bolso. Para encaminhar a votação, o vereador Ivanir de Mello. Senhor presidente, senhores vereadores, que me desculpe o meu colega Guaraná, mas tem um artigo que diz, senhor presidente, por favor, senhor presidente, quero fazer uma observação. Para se utilizar o telefone, o microfone, a necessidade de estar trajando paletó, camisa social e gravata. Pela ordem, senhor presidente. Encaminhar, senhor presidente. Vereador Ivanir de Mello, penitencio, eu não observei, infelizmente, fiquei conversando com os vereadores aqui. Vossa Excelência tem toda a razão, toda a razão. Depois caça o cara. Toda a razão, claro, toda a razão. E no final... Para encaminhar a votação, vereador Raimundo. Senhor presidente, assim, se tem uma coisa que sei respeitar, é o contraditório. Nós pensamos diferente, né? Pensamos diferente, isso é saudável, não só para o parlamento, para a política, mas para a vida. Para se ter uma ideia, ontem, não por um cumprimento de ordem do prefeito Eduardo Paes, nem da Secretaria de Ordem Pública, aconteceu um conflito no centro da cidade entre a Guarda Municipal e o comércio ambulante, aliás, um comerciante ambulante, um camelô, e esse camelô foi tomado a sua mercadoria e, além disso, foi agredido. Foi levado à prisão como desacato à autoridade, quando, na verdade, a minha assessoria estava acompanhando todo o caso e não houve nenhum desacato à autoridade e, portanto, não é uma orientação da prefeitura, tenho certeza absoluta disso, é a ponta que às vezes não cumpre e que merece ser punida. E a gente foi até o fim, à delegacia, acompanhamos tudo isso. Por que eu estou lembrando isso? Estou lembrando porque a gente tem que ser, não é que tem que ser, quem quiser ser a favor do capital é a favor do capital, eu opto por ser a favor do trabalho. E aí eu fico pensando que às vezes, para os nossos amigos ou para aqueles que têm mais poder político para estar nos espaços e resolver as suas questões, a gente tem a condescendência. E para os mais pobres, a lei. Se em um ano a coisa não estiver resolvida, porque as coisas se atrasam, porque os processos são burocráticos, porque as pessoas não conseguem resolver, aí está resolvido, está resolvido. O artigo 3º diz assim, olha, o artigo 3º diz assim, os estabelecimentos que forem flagrados descumprindo a presente lei serão fechados e terão suas mercadorias e equipamentos apreendidos pelo poder público municipal através de órgão competente. A lei é muito dura para os pobres. Mas pode rir, pode debochar, não tem problema. Mas é isso mesmo. E aí, companheiro, não tem maldade nenhuma da sua parte. Eu sei que não tem. Tenho certeza que não tem maldade da sua parte. Como também não tem maldade da parte do prefeito. Ontem, o guarda municipal ter agredido um camelô. Não é orientação do prefeito, eu tenho certeza absoluta disso. Mas o que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente bota leis muito rígidas e que a gente não sabe, a gente sabe, aliás,
como que os processos burocráticos impedem pequenos comerciantes de darem sequência aos seus processos. Então, eu acho que, por isso, o meu voto pela manutenção do veto, até porque, se não daqui a pouquinho, daqui a um ano, se as coisas não se resolvem, e às vezes não se resolvem não porque os pequenos empresários não querem resolver, mas às vezes não se resolvem por emperro da burocracia. E aí o que é que a gente tem? A gente tem os pequenos comerciantes novamente penalizados e sendo colocados um pouco na marginalidade. Então, eu quis fazer esse paralelo, que para mim tem muita lógica, entre o acontecido ontem no centro da cidade e o que poderá acontecer depois, daqui a um ano, quando as pessoas não tiverem os seus alvarás definitivamente colocados pela Prefeitura. Pela ordem, presidente. Pela ordem não, para encaminhar. Para encaminhar a votação, a vereadora Sônia Rabelo. Senhor presidente, acho que as colocações aqui são todas pertinentes. E eu gostaria também de encaminhar, porque eu não entendi muito bem, que o veto do prefeito, senhor presidente, não foi de mérito, como ele podia ter feito. Ele podia dizer assim: sou contra o projeto porque sou contra ou a favor do suposto comerciante que... Tal. Não foi isso. Ele não fez uso da sua prerrogativa de vetar o projeto porque ele não concordava com um ano. Ele foi mais grave em relação à Casa Parlamentar. Ele vetou o projeto por entender que esta Casa Parlamentar não tem competência para dispor sobre a matéria e que esta matéria seria uma invasão da competência privativa do Executivo de dispor sobre organização, se não me engano aqui, vou ler aqui. Dispor, diz que o artigo 84 dá ao chefe do Executivo, no caso o prefeito, aspas, para dispor sobre a organização e funcionamento da administração municipal por meio de decreto. Ora, diriam os advogados, data vênia, isto não é administração municipal, não é organização municipal, é direitos e deveres de estabelecimentos comerciais e direitos e deveres em relação a prazo para obtenção de uma justa licença de estabelecimento comercial. Então, o prefeito parece que concorda com a lei, porque ele não fez uso da prerrogativa de vetar por conveniência. Ele está dizendo para essa Casa Parlamentar que nós não temos competência para dispor sobre comércio, sobre direitos das pessoas. Eu acho que essa casa deve reagir para dizer sim, nós temos competência para dispor sobre a matéria. Dizer que sim ao veto do prefeito significa dizer que nós estamos concordando, senhores vereadores, que essa casa não tem competência para dispor sobre a matéria. E isto é muito grave. E isto é muito grave. Significa dizer que o prefeito agora, por decreto, pode dispor sobre alvarás provisórios, alvarás definitivos, condições de dispor sobre alvarás. E nisso eu não concordo. Segundo aspecto, senhor presidente, para finalizar o meu encaminhamento, acho que, ao contrário do que se diz, os empresários têm o direito de ter um prazo para a prefeitura de dar ou não o alvará definitivo. Se eles têm o provisório e funcionam, significam que eles estão aptos a funcionar. Porque se eles têm o provisório por 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, é porque a prefeitura está aceitando o funcionamento deles. Então, dê-se o definitivo sob condição de que, achando alguma coisa que interfira no alvará definitivo,
a prefeitura tem todo o direito legal de cassar o alvará definitivo. O que é, ao meu ver, intolerável são os empresários ficarem ad eternum na mão da prefeitura com o alvará provisório para caso aconteça alguma coisa, a prefeitura diz, mas o alvará foi provisório, estou esperando isso, aquilo, aquilo outro. Essa medida é salutar para que os empresários, os pequenos comerciantes, tenham o direito de ter o seu alvará definitivo logo. A prefeitura tem que funcionar e não pode ficar na mão de um dia, quem sabe, talvez, obter o alvará definitivo. Isto é para a proteção dos comerciantes e dos cidadãos dessa cidade. Então, por esses dois motivos, para que essa Casa Parlamentar não se autodecepe na competência de legislar sobre a matéria, e dois, porque o prefeito não vetou por conveniência, e dois, porque os empresários e os cidadãos têm o direito de ter, num prazo razoável, o seu alvará definitivo, é que nós encaminhamos pelo não ao veto. Muito obrigado. Para encaminhar a votação, vereador Eliomar Coelho. Senhor presidente dos trabalhos desta sessão, nobre vereador Jorge Felipe, senhoras vereadoras presentes, senhores vereadores presentes, funcionários, imprensa, companheiros e companheiras que ocupam as dependências da galeria. Eu acho que esse projeto, com todo o respeito que eu tenho ao autor, e é um direito legítimo dele apresentar do jeito que ele entender que é correto, mas eu começo, por exemplo, por que tem que existir esse alvará provisório, essa licença provisória? Por que já não é a definitiva? Por que as matérias que eu vejo nos jornais, na mídia, veiculada pela mídia, é o seguinte, que há uma reclamação quase que permanente, constante, pelas dificuldades que se tem aqui neste país para se abrir um estabelecimento de negócio por conta dos dias que não são intermináveis para você conseguir. Então, se você tem, digamos, todo um elenco de medidas a serem adotadas com critério, é claro que você tem que se submeter a isto e você, cumprindo as exigências, automaticamente você, como solicitante, ganhar o alvará para você poder exercer sua atividade. Isso daí. Agora, passar para dar um alvará provisório por 365 dias, isso é brincadeira. Isso eu tô sendo educadíssimo aqui, porque a palavra é outra, entendeu? Que é exatamente para ter nas mãos exatamente o vendedor ambulante. Eu já tive contato, eu já tive relação com as dificuldades dessas pessoas por conta de demanda chegada ao gabinete. Quer dizer, o cidadão cumpre todas as exigências, ele está com alvará, é ameaçado permanentemente pela fiscalização da prefeitura, achacadores, fiscais achacadores, entendeu? Que se alimentam exatamente desta provisoriedade do alvará concedido pela prefeitura. De maneira que eu sou totalmente contra esse projeto. Sou contra esse projeto por causa disso. Eu acho que nós temos que, o trabalhador, as dificuldades do povo trabalhador, hoje na cidade do Rio de Janeiro, é um verdadeiro infortúnio na vida de cada um deles, entendeu? Dificuldade para tudo. E eu sempre digo, essas pessoas estão perdendo o direito de trabalhar na cidade e já começou a perder o direito de viver na cidade. Haja aí as remoções como estão acontecendo na cidade do Rio de Janeiro, entendeu? De maneira que eu acho que é válido qualquer vereador apresentar o projeto é isso mesmo, ele tem que ser discutido, e tem pessoas que concordam, tem pessoas que não concordam. Agora, as justificativas da minha discordância vai por aí. Eu acho que tem que ser dado definitivo,
tem que existir procedimentos exatamente regulamentados. As exigências dos procedimentos sendo cumpridas, se dá o alvará em definitivo. Nada de provisório, porque o provisório é exatamente você ter o trabalhador, esse trabalhador simples, explorado, que sempre foi esquecido, ter nas mãos de fiscais inescrupulosos e achacadores, que existem aí até dizer chega. Entendeu? Não posso, de forma... A gente tem que ficar, às vezes, indignado. Num dia desse, uma cidadã que frequenta a minha casa, porque presta um serviço para a minha companheira, ela dizendo do marido dela, aposentado, que tentou colocar exatamente para juntar mais algum aquela aposentadoria miserável que se ganha neste país. Então, ela pôs uma barraca lá na Central do Brasil. Simplesmente teve que acabar com a barraca, porque disse que o que ele vendia e o que ele lucrava na barraca, vinha a guarda municipal e levava, vinha fiscal da prefeitura e levava, exatamente por conta dessa provisoriedade, desses procedimentos que não deveria existir numa administração de uma cidade como Rio de Janeiro, se for sério e tiver o mínimo comprometimento exatamente com o trabalhador, com a vivência dele e com a forma como ele deva ganhar honestamente. É isso aí, a minha defesa, as minhas considerações, e por isso meu voto é contrário. Para encaminhar a meu voto é votação. contrário à matéria e em favor do veto. Para encaminhar a votação, vereadora Rosa Fernandes. Por incrível que pareça, votando... Acredito. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, e dando continuidade ao argumento que eu usei no dia de ontem, eu acho que não se tem noção da dificuldade que a população tem hoje de regularizar, principalmente imóveis de um modo geral. Quando parte para pagar uma planta, execução, confecção de uma planta, o sujeito fica enlouquecido, hein? Na média de R$3.000, às vezes para fazer uma transformação de uso, ou para regularizar uma mais-valia, ou para regularizar um outro tipo de situação do próprio imóvel. Então, essa é uma dificuldade real. Tem coisas que chamam a atenção da gente e que dificultam o dia a dia da população. Eu tenho visto e já discuti isso várias vezes, nós conseguimos parcelar uma série de dívidas. Mas quando um carro é rebocado, que fica num pátio, porque o sujeito não conseguiu pagar uma multa, ou porque não conseguiu pagar um IPVA, ele, além das dívidas que tem, ainda tem que pagar a diária do carro no pátio e não consegue parcelar isso. Então, a gente já sabe da dificuldade que tem e quando não facilita a vida da população, na verdade, esse sujeito vai ter que deixar o seu carro no pátio porque ele não vai ter condições de pagar. E duas observações em cima da fala da vereadora Sônia, que todo alvará sob condição, e ela falou exatamente aquilo que a gente está dizendo. Muitas das vezes você tem dificuldade de ter um determinado documento. E quando você demora, ou quando você consegue apresentar esse dito documento que teve demora ou dificuldade, você consegue, então, um alvará definitivo. Todo alvará sob condição é um alvará provisório. E é exatamente isso que a gente está dizendo. Quando você demora para receber uma determinada documentação, você tem que ter um alvará provisório exatamente por conta dessas demoras. E a Câmara, em relação à nossa autonomia de concordar ou não com o veto, a Câmara tem total autonomia para votar a favor ou contra o veto. E quando a gente mantém o veto, não significa necessariamente que estamos concordando com os argumentos apresentados pelo Executivo. O nosso encaminhamento da bancada do PMDB é favorável ao veto. Não havendo mais quem queira encaminhar, colocar a matéria em votação. Em votação.
Como voto, senhores vereadores. Vou encerrar o processo de votação. Encerrada a votação. Votaram sim 15 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Cede a palavra ao nobre vereador Raimon. Presidente, Vossa Excelência mesmo podia ter feito a fala, mas é só para cumprimentar a juventude que nos visita, né? Não sei nem de onde é o pessoal que está aqui, mas dizer que é muito bom ter os jovens participando da vida do parlamento. Oxalá isso fosse uma constante para ver essa movimentação e para ajudar também o parlamento a ter um diálogo com a juventude ou abrir-se à juventude para que aqui seja mais oxigenado. Então, parabéns a vocês pela presença, obrigado, sejam sempre muito bem-vindos.